É domingo de Pentecostes e hoje vou falar sobre o Espírito Santo. Eu vou compartilhar sobre o nosso lindo e poderoso Espírito Santo. Aleluia! Então, Jesus, quando estava com os discípulos, João 16:7, ele diz: Mesmo assim, digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá até vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então Jesus realmente diz aos discípulos, aos apóstolos: é melhor que eu vá fisicamente, mesmo que vocês possam me ver e me tocar, mesmo que vocês possam me ver face a face fisicamente, é melhor que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo que é um comigo. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo são um. Eles são três em um. Então Deus é o Pai, Deus é Jesus e Deus é o Espírito Santo. Nosso Senhor é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Aleluia. Então, quando dizemos Jesus, também queremos dizer o Espírito Santo. Quando dizemos Deus, queremos dizer Jesus. Quando dizemos Deus, queremos dizer também o Espírito Santo. Três em um, amém? Então, Jesus realmente era melhor que ele fosse embora. Ele poderia ter ficado aqui e a gente poderia vê-lo de vez em quando, porque há tantos crentes no mundo. Então, o quê? Veríamos ele uma vez em uma multidão grande, talvez, e só isso? Talvez nem teríamos um encontro individual, mas com o Espírito Santo a gente pode ter um relacionamento individual com Deus 24 horas por dia, mesmo enquanto estamos dormindo. Deus está olhando para nós, ele está conosco. Ele é íntimo de nós a cada segundo de cada dia. Por isso Jesus diz que é melhor. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus e ele se torna o seu Senhor e Salvador, quando você toma essa decisão, imediatamente quando você toma essa decisão, quando você fala com a sua boca, o Espírito Santo entra na sua vida. Vem e passa a morar dentro do seu templo, seu corpo. Ele mora dentro de você. Então, se você entregou sua vida para Jesus, Deus, o Espírito Santo, mora em você agora. Ele se tornou um com você, você é um com ele. Ele faz parte de você. Ele não está apenas por perto, por isso ele está mais perto do que qualquer pessoa poderia estar, porque toda outra pessoa está fora de você. Elas não estão dentro de você. Toda outra pessoa, mesmo seu cônjuge, precisa dormir às vezes. Os olhos deles não podem estar sempre sobre você, como os olhos de Deus estão sempre sobre você. Por isso ele diz que é melhor que eu vá e envie o ajudador. O Espírito Santo é o ajudador. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus, mais parecido com Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a fazer o que Deus está nos pedindo para fazer. O Espírito Santo nos ajuda a enxergar no mundo espiritual, a ver os planos do inimigo, a rejeitar as mentiras do diabo e manter nossos olhos em Jesus e fazer tudo o que Deus está nos pedindo para fazer. Ele nos ajuda, esse é o nosso ajudador. Ele nos consola quando precisamos de consolo. Ele nos fortalece para fazer as coisas que Deus está nos pedindo que são difíceis para nós, que são nossas dificuldades. Amém? Agora, Deus é tão grande, ele é tão grande que nem conseguimos compreender o quão grande ele é. Ele criou o universo inteiro. Ele é tão imenso. E é importante que você saiba que você ainda não terminou de receber do Espírito Santo. Ele é tão grande que há muito mais dele para você receber na sua vida. Existem várias habitações do Espírito Santo. Quando você entrega sua vida a Jesus, o Espírito Santo entra em você imediatamente. No meu caso, foi aos 4 anos de idade, e eu lembro, é minha lembrança mais antiga na sala de estar no sofá, minha mãe me perguntando se eu queria entregar minha vida para Jesus, e eu disse sim, e eu sei que o Espírito Santo entrou em mim naquele momento. Eu não lembro de nenhum tipo de sensação física ou toque, mas eu sei com base nas Escrituras que o Espírito Santo entrou em mim naquele momento. E durante minha infância, durante minha adolescência, eu amava Deus. Eu tinha esse amor por Deus que eu sabia que era diferente de muitos dos meus amigos, de muitos ao meu redor. Eu tinha isso, eu simplesmente era atraída por Deus e pelas coisas de Deus. Mas,
Bom, primeiro de tudo, isso era uma evidência de que o Espírito Santo estava agindo na minha vida. Amém? Mas quando eu entrei no ensino médio, eu coloquei um pé no mundo e comecei a ser morna pela primeira vez na minha vida. E esse estado morno continuou durante os anos da faculdade. E quando me mudei para Los Angeles depois de me formar na faculdade em 2013, assim que dei esse passo de fé e atravessei o país dirigindo sozinha, onde era só Deus e eu só conhecia 2 pessoas em Los Angeles, sem amigos ou família. Eu senti essa fome por Deus, eu senti o Senhor me buscando e essa fome crescendo em mim. Essa fome me levou a buscar muito a Deus quando cheguei em Los Angeles, a buscá-lo como nunca antes. E a Bíblia diz em Jeremias 29:13: Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Então, se você buscar por ele, com certeza vai encontrá-lo. Aleluia. Mas, se você não buscar, não vai encontrar. Quando você busca por ele, então você o encontra. Quando você busca por ele de todo o coração. Então, quando eu comecei a buscá-lo e buscá-lo, comecei a encontrar mais e mais dele. E um dia, 9 anos e meio atrás, eu comecei a ouvir sobre o batismo com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo viria com fogo, como no dia de Pentecostes. E eu comecei a ouvir sobre isso e comecei a desejar isso, eu queria isso. Um dia, no tempo perfeito de Deus, na semana do meu aniversário, foi no dia 7 de janeiro. Eu estava com tanta fome do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio sobre mim com fogo e me batizou com fogo. E, naquele momento, eu experimentei o toque tangível de Deus pela primeira vez. Eu já era crente a vida toda, desde os 4 anos, toda a memória minha era sendo crente em Jesus. Eu frequentava a igreja 1 ou 2 vezes por semana, toda a minha vida. Mas só quando fui batizada com o Espírito Santo que tive meu primeiro toque tangível de Deus, onde eu o senti de forma tangível. E como eu o senti pela primeira vez foi o próprio Deus vindo sobre a minha língua. Eu comecei a falar em línguas. E a alegria e a empolgação que senti foram as maiores da minha vida. Tanto que comecei a gritar em línguas. Tinha gente ao redor, mas eu não me importei com o que pensaram. Era só eu e Deus, e foi um dos melhores dias da minha vida. Até aquele momento, foi o melhor dia da minha vida. E esse toque tangível, esse encontro com o poder do Espírito Santo abriu meus olhos para o fato de que Deus sempre esteve comigo e me conhece tão profundamente, que ele me ama tanto, que ele está ao meu favor, que os planos deles para mim são bons. Isso aconteceu, essa revelação veio sobre mim quando senti o toque tangível do Espírito Santo sobre a minha língua. É como se meus olhos espirituais tivessem se aberto, que ele é tão real. E tudo que eu aprendi sobre ele e acreditei com a mente se tornou esse saber profundo no meu coração. Eu sabia que eu sabia que eu sabia, porque agora eu tinha encontrado Jesus. Não apenas ouvido falar dele e acreditado, mas eu tinha encontrado ele. E naquele momento, com meus olhos se abrindo para o amor de Deus, que o amor dele é tão maravilhoso e que ele é tão majestoso, todo sábio, todo poderoso e perfeito. Com isso veio o temor do Senhor, que eu era o oposto disso tudo. Sabe? Que eu precisava dele, que eu não, como eu poderia saber o que era melhor para a minha vida? Eu tinha planos naquele momento, eu tinha planos de ser uma cantora cristã de pop, de música eletrônica. Depois de primeiro vir para Los Angeles para seguir carreira como atriz, eu então acreditei que esse era o chamado de Deus para a minha vida, ser cantora. Eu realmente achava que era o chamado de Deus. E eu estava realmente animada com isso, mas com esse temor de Deus, meus olhos se abriram para o fato de que eu não sei de tudo, só Deus sabe. Quem sou eu para pensar que sei o que é melhor para a minha vida? Então, naquele momento, eu senti esse desejo forte de que essa era a única coisa que fazia sentido no mundo.
entregar minha vida inteira para Jesus. Então, naquele momento, depois que fui batizada com o Espírito Santo, imediatamente, por vontade própria, sem ninguém me chamar, sem apelo no altar, sem ninguém me guiando a uma oração de arrependimento ou algo assim, não. Eu simplesmente fiz meus próprios votos de casamento para Jesus ali mesmo. E eu disse: Jesus, eu te entrego tudo. Eu te entrego os meus planos. E eu senti esse desespero de dizer algo radical. Eu amo estar com pessoas. Então eu disse: mesmo se o Senhor quiser me colocar em uma ilha sozinha ou algo assim, pode fazer isso. Eu senti isso, essa vontade de dizer algo radical, tipo: "O que o Senhor quiser, Deus, eu te entrego toda a minha vida, porque o Senhor sabe o que é melhor e eu não sei nada". E graças a Deus, 9 meses depois, ele respondeu aquela oração de: "Me dê os seus sonhos, se eles não forem os meus sonhos". Eu disse: "Pode tirar os meus sonhos e pode me dar os seus sonhos, se os meus sonhos não forem os sonhos que o Senhor tem para a minha vida e meus planos". Então, 9 meses depois, foi quando meu pai espiritual, o profeta Jordave, profetizou sobre mim que eu tinha sido chamada para ser uma apóstola de Jesus Cristo. E porque eu tinha tido um encontro com Deus através do batismo com o Espírito Santo e meus olhos tinham se aberto para o fato de que Ele sabe o que é melhor, eu fui capaz de me render e deixar de lado os meus sonhos com a música e me render completamente e obedecer a Deus nesse chamado de ser uma apóstola, mesmo quando eu não queria isso, porque falar em público era meu maior medo e fraqueza e eu não tinha nenhum desejo de pregar ou ministrar. Eu só queria encorajar pessoas que iam orar pelos outros e levá-las para a igreja. Isso era o que eu queria, mas eu consegui obedecer a Deus e seguir esse chamado que Ele tinha para a minha vida, porque eu fui batizada no Espírito Santo dele. E ele se tornou o Espírito Santo em fogo, se tornou o ajudador que eu precisava para me ajudar a entregar tudo. Porque por anos antes disso, eu frequentava uma igreja em Los Angeles há anos. Eu até servia lá. Eles tinham tipo 5 cultos por dia, às vezes, num domingo. Eu servia o dia inteiro. Eu realmente amava Deus e sabia que era certo me render por completo, não ser morna. Mas havia algo que me impedia de me render. Eu não sabia por quê, eu não sabia o que era, eu achava que havia algo errado comigo, mas depois de receber o batismo com o Espírito Santo, eu percebi que eu só estava faltando o ajudador para me ajudar a me render. Recebemos o ajudador, o Espírito Santo, quando entregamos nossas vidas a Jesus pela primeira vez, mas a segunda habitação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem com fogo. E a ajuda do fogo é algo diferente. É algo diferente porque no momento em que fui batizada com o Espírito Santo, instantaneamente eu tive um desejo tão forte pelas coisas de Deus e não tinha mais nenhum apetite pelas coisas do mundo, as coisas que me mantinham morna. Isso desapareceu no momento em que o fogo veio sobre a minha vida. E desde aquele dia eu tenho vivido rendida e essa rendição só cresceu. Desde aquele dia não tem sido difícil viver de forma pura e santa e permanecer na vontade de Deus. Não tem sido essas dificuldades com o inimigo me puxando para o pecado e para a tentação. Não tem sido uma dificuldade porque o fogo do Espírito Santo é uma ajuda tão grande. Uma ajuda tão grande. O fogo do Espírito Santo acende mais paixão por Jesus dentro de você. O fogo do Espírito Santo queima os desejos da carne, com os quais você lutava tanto antes. O fogo do Espírito Santo faz o seu espírito se levantar. Então, com o fogo do Espírito Santo vindo sobre a sua vida e continuamente soprando essa chama do que você recebeu, você constantemente você pode ser constantemente como Jesus. Quero dizer, você não precisa ter um dia onde está tão cheio da carne. Você pode andar constantemente pelo Espírito e viver de forma piedosa quando você está aberto a receber ajuda que vem com o fogo do Espírito Santo e valorizar o ajudador, o fogo do Espírito Santo. Então você continua soprando essa chama, esse dom que você recebeu. Amém?
Como diz em 2 Timóteo 1,6, Paulo diz: Escrevo para te encorajar e reacender e manter viva a chama do dom espiritual que Deus te concedeu quando impus minhas mãos sobre você. Então, há duas coisas que muitos cristãos estão perdendo que os impedem de viver uma vida piedosa. Primeiro, eles estão sem o fogo do Espírito Santo para ajudá-los, para incendiá-los. Segundo, muitos estão oprimidos por demônios. No meu caso, eu não estava oprimida por um demônio, era apenas que eu precisava do ajudador, o fogo do Espírito Santo. Mas para outros, eles precisam do ajudador, o fogo do Espírito Santo, mas também há opressão em suas vidas que só pode ser destruída pela unção. Isaías 10:27 diz que o jugo será destruído por causa da unção. A unção é o poder de Deus, é o Espírito Santo, mas especificamente o Espírito Santo vindo com poder para curar, libertar, fazer milagres e falar profeticamente. É para o ministério. Então, o ajudador, o fogo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é para a sua vida espiritual, é para a sua saúde espiritual, pessoalmente você. Como diz em 1 Coríntios 14, pois quem fala em línguas que vêm quando o fogo do Espírito Santo vem, então diz, quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, falar em línguas vem do batismo com o Espírito Santo. Essa segunda habitação do Espírito Santo é para a sua vida espiritual pessoal. Mas há uma terceira habitação do Espírito Santo que Deus quer que todo crente tenha também. E essa é a unção. Mas a unção não é para você mesmo, é para os outros, é para o ministério. Então, quando dizemos a unção, queremos dizer o Espírito Santo. Mas queremos dizer especificamente o Espírito Santo se movendo com poder para curar, libertar, fazer milagres. O Espírito Santo se movendo com poder em um vaso que ele ungiu, que ele confiou, que ele colocou dentro do vaso. E à medida que o vaso caminha em sua autoridade em Cristo, impõe as mãos sobre os enfermos, ordena que os demônios saiam, ordena que as enfermidades vão embora, fala profeticamente, essa medida do Espírito Santo, a unção se move através do vaso e toca as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas dizem, todo mundo tem a unção, mas é que elas não entendem as medidas do Espírito Santo. Que existe mais. Nem todos têm todas essas habitações do Espírito Santo. Porque para encontrar Deus em sua plenitude, você precisa buscá-lo com todo o seu coração. Quando fui batizada com o Espírito Santo, cheguei a um ponto em que não me importava com o que as pessoas pensavam de mim. Eu queria falar em línguas, eu não me importava se eu parecia tola. Eu só queria mais de Deus. Eu queria mais de Deus do que qualquer outra coisa. E quando isso aconteceu, quero dizer, quando isso estava no meu coração, Deus viu isso e foi quando o fogo do Espírito Santo veio. Ele vê o seu coração, ele vê que você está realmente buscando por ele, então ele vai se revelar mais a você e te encher com mais. Ele sempre vai. Esse batismo com o Espírito Santo é para cada um de vocês. Falar em línguas é para cada um de vocês, é uma ferramenta que edifica seu espírito que Deus quer para todos. Amém? Então você vai receber isso hoje se nunca recebeu antes. É hora de receber mais do Espírito Santo hoje. Aleluia! Aleluia! Atos 8:14. Na verdade, antes de eu ler isso, quero compartilhar Atos 2, do 1 ao 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte que encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles viram algo que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos começaram a falar em línguas. Todos aqueles crentes, os primeiros crentes que se tornaram a primeira igreja a partir daquele dia. Então veja, isso é para todo crente. Amém? Aleluia. Você precisa desejar os dons, você precisa desejar mais de Deus para poder recebê-los. Você precisa crer, você precisa ter fé. Atos 8,14 diz: Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram Pedro e João para Samaria. Quando chegaram, oraram pelos novos crentes ali para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia vindo sobre nenhum deles. Eles haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Então, o que isso está dizendo é sobre o batismo com o Espírito Santo, porque essas pessoas já tinham se tornado crentes. Elas tinham sido batizadas em nome do Senhor Jesus. Então, elas já tinham uma medida do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não havia vindo sobre elas com fogo. Então, é aqui que mostra como é uma segunda habitação. Muitas pessoas não sabem sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu não sabia disso até cerca de 10 anos atrás. E eu fui cristã a vida toda e estava aberta. Eu não sabia que existia esse presente precioso do Espírito Santo que eu precisava desesperadamente se eu quisesse viver na vontade de Deus e me render. É hora dos olhos se abrirem porque Jesus não quer pessoas presas em uma vida morna. E também não precisamos envergonhar as pessoas por estarem mornas. Muitas pessoas só precisam do ajudador, elas precisam do fogo, como eu. Amém? Então, o batismo com o Espírito Santo vem, biblicamente, principalmente de duas formas: ou pela imposição de mãos de servos ungidos de Deus, ou quando um servo ungido de Deus está pregando, está ministrando, o Espírito Santo pode simplesmente começar a cair quando ele quiser. E as pessoas podem começar a ser batizadas com o Espírito Santo ali mesmo. Assim como demônios saem no meio de um culto às vezes, o Espírito Santo está no controle e faz o que ele quer. Amém? Agora dizem Atos 8,17. Então Pedro e João impuseram mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Ato 10:44. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os crentes judeus que vieram com Pedro ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo havia sido derramado também sobre os gentios, pois os ouviram falando em outras línguas e louvando a Deus. Aqui é onde mostra na Bíblia como o batismo com o Espírito Santo acontece. Esses são os nossos exemplos de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo pela imposição de mãos ou durante a pregação de uma mensagem. Mas Deus não está preso a uma caixa. Ele pode se mover como quiser. Então, há pessoas que, em seus quartos, chorando diante de Deus, o Espírito Santo simplesmente vem sobre elas, sabe? Na verdade, temos um testemunho. Marissa compartilhou que ela estava lendo meu livro, Desbloqueie Sua Libertação, e durante, acho que o capítulo 10, você estava ouvindo o audiolivro e começou a falar em línguas? Sim. Glória a Deus! Pela primeira vez! Aleluia! Aleluia! Mas às vezes isso pode acontecer sem um servo de Deus orando ou pregando. Mas é mais raro. Quando vemos na Bíblia esses exemplos, tipo, é assim que o Espírito Santo veio, ou é assim que os milagres aconteceram. É assim que podemos saber que essa é a forma principal de Deus agir. Esses são os princípios dele, de como receber dele, tipo, como receber milagres. Vemos cada exemplo quando lemos os evangelhos e quando lemos o livro de Atos, seja Jesus ministrando ou Jesus, o Espírito Santo se movendo através dos apóstolos e através dos ministros do ministério quíntuplo. Cada exemplo de um milagre acontecendo, de sinais e maravilhas, de curas de demônios sendo expulsos, toda vez foi quando as pessoas se posicionaram onde o poder de Deus estava se movendo através de um vaso ungido. Porque esse é o jeito principal de Deus agir, colocar a unção dele em um vaso, o vaso andar na sua autoridade em Cristo, liberar a unção e a unção vir sobre as pessoas. Não significa que Deus não possa fazer um milagre fora de um vaso de Deus, fora da igreja, fora do ministério online.
Ele age de outras formas também, mas essa é a forma principal dele. E sabemos disso porque na Bíblia todo exemplo que é dado é através de um vaso. Então é assim que sabemos que os princípios de Deus, a forma principal de Deus liberar o batismo com o Espírito Santo, cura e libertação. Amém? Glória a Deus. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo e você agora tem o dom de línguas, quando você ora, você está falando uma língua santa, você está falando uma língua que Deus entende. Você está falando diretamente com Deus. O diabo não entende e não pode ouvir. E Deus quer que você tenha esse dom. Então, às vezes, você ora no espírito, você ora à vontade de Deus. Talvez seus sentimentos estejam fortes. Eles estão sendo influenciados pelo inimigo. Esse é o momento em que Deus quer que você ore no espírito, porque vai ser a vontade de Deus. Às vezes a gente não sabe. Você pode não saber a vontade de Deus, ou seus sentimentos estão tão influenciados pelo inimigo, você pode acabar orando algo que não é a vontade de Deus. Então dizem 1 Coríntios 14:5: Orarei com o espírito pelo Espírito Santo que habita em mim, e orarei com a mente usando palavras que eu entendo. Isso claramente está falando de orar em línguas, o que eu não entendo. Mas também orarei com entendimento, com palavras. Cantarei com o espírito. Você também pode cantar em línguas. E cantarei com a mente também, usando palavras que eu entendo. Amém. Então, uma vez que você tenha recebido isso, alguns de vocês vão receber o dom de línguas pela primeira vez hoje. Esse é um dom e uma ferramenta que Deus está te dando para reacender o seu homem espiritual, para te ajudar a se tornar mais espiritual e menos carnal. É um dom que Ele está te dando. Valorize esse dom. Dê valor a esse dom. Não se esqueça dele. E você pode orar assim como oramos com entendimento, com disciplina, não só quando sentimos vontade. Você também deve orar no Espírito com disciplina, não só quando sentir vontade. O Espírito Santo vem sobre você pela primeira vez em fogo, é como se Deus tomasse a sua língua. Mas eu sei que tem uma pergunta de um de vocês, eu ouvi essa pergunta e quero responder agora. Alguém me perguntou uma vez: o fogo do Espírito Santo veio sobre mim e comecei a falar em línguas. Deus tomou a minha língua, mas agora eu preciso esperar ele tomar minha língua de novo ou já tenho isso agora? Você já tem isso agora. É uma língua que você tem. Então eu posso decidir agora mesmo, eu vou falar em línguas agora. E eu só começo a falar e começa a sair. Mas você toma essa decisão. Isso faz parte da fé, também é fé. Tudo que fazemos para Deus é baseado na fé, não é nos sentimentos, não é ficar sentado esperando sentir algo ou esperando Deus fazer algo. Esse é um dom e uma ferramenta que Deus está te dando para você usar. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Atos 2:5 diz: Estavam hospedados em Jerusalém, judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, isso é logo depois que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, certo? Quando ouviram aquele som, o fogo, o vento impetuoso que veio, uma multidão se reuniu e ficou confusa porque cada um os ouvia falando em sua própria língua. Totalmente admirados, perguntaram: Esses que estão falando não são todos galileus? Então, como é que cada um de nós os ouve em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfília, Egitos e as partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos proclamando as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Admirados e perplexos perguntavam uns aos outros: o que isso significa? Isso significa que essas pessoas foi um sinal para elas, foi algo sobrenatural que as despertou. Deus estava sacudindo elas, despertando elas, levantando seus olhos para verem uma maravilha que as levaria até ele. Então, ele usou esse movimento único, lindo e poderoso do Espírito Santo através da língua para levar pessoas a Jesus. Mas então diz: a maioria das pessoas estavam admirada e perplexa. O que isso significa? Alguns, no entanto, alguns zombaram deles e disseram: Eles beberam vinho demais.
Tem uma mensagem que Deus tem para você hoje. E é que se você quer mais dele, você precisa não se envergonhar dele. Ele quer te dar muito mais, mas você realmente precisa desejá-lo. Você precisa estar em paz com ser incompreendido, zombado e falsamente acusado. Isso foi o que aconteceu quando o Espírito Santo veio com fogo e fez as pessoas falarem em línguas. E você pode falar em língua assim, ou você pode ser como eu quando recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu acho que foi do segundo jeito que aconteceu. Já que diz que eles foram acusados de beber vinho demais no dia de Pentecostes. Tenho certeza de que estavam rindo com alegria do Espírito Santo. Eles podiam estar rolando no chão de tanto rir. Às vezes o Espírito Santo faz isso. Ele é cheio de alegria. Alegria, não a felicidade desse mundo, alegria. E às vezes o Espírito Santo vem com tanta força, com essa alegria, que você não consegue conter. Você vai rir muito, vai rolar no chão. E algumas pessoas vão pensar, algumas pessoas vão achar que você bebeu vinho demais. Precisamos estar em paz com as manifestações do Espírito Santo se quisermos receber mais dele. E muitas pessoas estão perdendo o mais de Deus porque têm medo de serem incompreendidas, zombadas e falsamente acusadas. Diz em Romanos 1,16: Pois não me envergonho dessas boas novas sobre Cristo. As boas novas de Jesus Cristo são o poder de Deus em ação. As boas novas de Jesus Cristo não são apenas o nome de Jesus, não é só falar sobre Jesus. Mas as boas novas de Jesus Cristo são, de fato, o poder de Deus em ação. E é esse poder de Deus em ação que realmente salva todos. Todos. É isso que traz a salvação verdadeira. Eu precisava do poder de Deus em ação. Eu precisava do batismo com o Espírito Santo para me tirar de uma vida morna e perdida e me colocar na vontade de Deus e no caminho estreito. Eu precisava do poder de Deus em ação. Todo crente precisa do poder de Deus em ação. Há muitas pessoas que amam Jesus, mas não querem e têm vergonha do Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo são um só. Você não pode amar a Jesus e odiar o Espírito Santo. Se você odeia o Espírito Santo, você também está odiando Jesus. Se você tem vergonha do Espírito Santo, também tem vergonha de Jesus. E o Espírito Santo se move, o poder de Deus em ação, como as Escrituras dizem, é de várias formas diferentes. Não é só falar em línguas, não é só a alegria do Senhor. Em 1 Coríntios 12,14 diz: há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferenças de ministérios. Nem todos os ministérios são iguais. Há diferenças de ministérios, mas o mesmo Senhor. E há diversidades de atividades, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curas pelo mesmo Espírito, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo a cada um
individualmente como Ele quer. Então, para abraçarmos o Espírito Santo e não termos vergonha dele, temos que aceitar todo o Espírito Santo. Todas as maneiras diferentes como ele se move, todos os dons, todas as formas novas que ele está se movendo. Porque Deus é um Deus que faz algo novo. Ele não está preso numa caixa. Neste avivamento que ele trouxe, ele está se movendo de formas novas, não segundo a Bíblia, não segundo o livro de Atos, mas segundo o tempo de hoje, na cultura cristã e na história cristã das últimas décadas. Ele está fazendo algo novo. Muitas pessoas nunca viram o Espírito Santo se mover por meio de apóstolos e por meio de profetas. Mas é isso que Deus está fazendo. É o Espírito Santo que se moveu através de Jesus. A obra é o Espírito de Deus que se moveu através de Jesus. Foi o Espírito de Deus que se moveu através de Samuel para ungir Davi, para profetizar. Esse é o servo ungido de Deus que Deus escolheu, o rei. Foi o Espírito de Deus que falou através de Moisés. Foi o Espírito de Deus que se moveu e fez sinais e maravilhas para libertar o povo de Deus. Através de Moisés, através de um profeta. Foi o Espírito de Deus que se moveu através de todos esses generais da fé, do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Foi o Espírito de Deus que se moveu através de todos os apóstolos, todos os ministros do ministério quíntuplo no livro de Atos. Foi o mesmo Espírito que agora está reavivando sua igreja, restaurando o que foi perdido. É o mesmo Espírito de Deus que está levantando apóstolos e profetas e está se movendo pelo seu Espírito, assim como ele fez através dos apóstolos no livro de Atos. E ele está se movendo através dos apóstolos hoje, operando sinais e maravilhas, expulsando demônios, curando os enfermos, liberando a impartição da unção. É o mesmo Espírito de Deus que está se movendo nos profetas hoje. Ele está levantando profetas hoje para profetizar, para falar sua palavra, assim como ele fez através dos profetas do Antigo Testamento, assim como ele fez através dos profetas do Novo Testamento. É o mesmo Espírito de Deus que está expulsando demônios das pessoas hoje, assim como expulsava no livro de Atos e através de Jesus. O mesmo Espírito. Mas as pessoas estão dizendo que é um espírito demoníaco. E quando você faz isso, você entristece e às vezes até blasfema contra o Espírito Santo. Esse é Jesus. Você não pode escolher partes de Jesus que são mais confortáveis, partes de Jesus que as pessoas toleram melhor, partes de Jesus que não vão te causar problemas com os fariseus. Partes de Jesus que, se você só falar dessas partes ou se associar com pessoas que só compartilham essas partes de Jesus, então nenhum fariseu vai vir te atacar. Você está tendo vergonha do Espírito Santo, o que é ter vergonha de Jesus, se você está fazendo isso. Deus está chamando todo o seu povo agora para amar, abraçar e aceitar cada aspecto dele, cada aspecto do seu espírito. E assim como as pessoas entenderam errado, zombaram e falsamente acusaram os primeiros crentes por falarem em línguas e estarem cheios do Espírito Santo, a mesma coisa acontece hoje. A mesma coisa vai acontecer hoje quando o Espírito Santo se mover através de você por meio da profecia, quando o Espírito Santo se mover através de você para expulsar um demônio, quando o Espírito Santo se mover através de você falando em línguas, cheio da alegria do Senhor. A mesma coisa vai acontecer com você. Precisamos estar em paz com isso, precisamos aceitar isso, precisamos amar Jesus mais do que a opinião das pessoas. Amém? Aleluia. Não existe nada mais precioso do que ter todo o Espírito Santo que ele deseja ser na sua vida. Tudo o que ele quer te dar, todos os dons, a plenitude, a paz, a alegria, sua palavra, revelação dele, unção. Não existe nada mais precioso do que o Espírito Santo, do que todas as habitações, a plenitude do Espírito Santo que ele quer te dar. Não existe nada mais precioso. E Deus está te pedindo para decidir, de uma vez por todas, escolher o Espírito Santo, para não ter nenhuma vergonha dele, para que então ele possa derramar mais dele sobre você.
Há muito mais, há muitos dons do Espírito Santo que ele quer te dar. Há muitos aqui, ministros, líderes, que Deus quer usar com poder para curar e expulsar demônios, mas você não pode ter vergonha do Espírito Santo. Você não pode ter medo do que as pessoas vão pensar. Quando o Espírito Santo começar a te usar, Deus espera até que você deseje verdadeiramente a Ele mais do que você deseja a aprovação das pessoas. Mas Ele espera. Mas você já poderia ter os dons agora. Você já poderia estar caminhando no poder de Deus agora. Ele espera. Hoje, neste dia de Pentecostes, é hora de escolher o Espírito Santo em sua plenitude. É hora. Há mais que Ele quer liberar sobre você hoje. Todos vocês. Alguns de vocês nunca experimentaram a alegria do Senhor, onde Deus te toma por completo e você transborda de alegria e riso porque se importa com o que os outros pensavam. Hoje, Deus quer te tocar com a alegria dele. Deixe, permita, deseje, convide. Há ministros aqui, líderes, que Deus quer usar com o poder dele para expulsar demônios, para curar os enfermos. Deixe ele derramar essa impartição sobre você. Saiba o que isso significa. Saiba que isso trará perseguição, mas você é abençoado quando é perseguido. Vale a pena, é parte de carregar a nossa cruz. Diga assim, Jesus, eu não tenho vergonha de estar contigo. Eu serei perseguido. Derrama a tua unção sobre mim. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu não me importo com o que dizem. Eu não me importo com os amigos que posso perder. Eu não me importo. Eu só quero o Senhor. Eu quero mais o Senhor. Eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. Obrigada, Jesus. Alguns de vocês nunca receberam o dom de línguas porque estavam presos na mente, pensando nos que os outros pensavam. Hoje, que seja só você e Jesus. Você e o Espírito Santo. Que você desligue tudo ao redor e seja só você. É isso que Deus quer para cada um de vocês, que recebam mais dele hoje. Mais. Alguém precisa de mais do Espírito Santo? Alguém quer mais do Espírito Santo? É hora. É hora de receber mais. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Você pode se colocar de pé agora. Obrigada, Jesus. Romanos 1,6, pois não me envergonho dessas boas novas sobre Jesus Cristo. É o poder de Deus em ação, salvando todos os que creem. Você pode se levantar comigo e dizer, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de como o Espírito Santo quiser se mover. Eu não tenho vergonha dos seus apóstolos. Como ele se move através dos seus apóstolos. Eu não tenho vergonha dos seus profetas. De como o Espírito se move através dos seus profetas. Eu não tenho vergonha da unção que expulsa demônios, onde os demônios se encolhem. Eu não tenho vergonha de estar na casa de Deus, onde os demônios se manifestam. É lindo. Você é lindo, Espírito Santo. Aleluia. Eu não tenho vergonha do Espírito Santo que vem com fogo, que traz o santo riso, que às vezes faz as pessoas caírem. Eu não tenho vergonha de todo tipo de manifestação que o Espírito Santo traz. Eu quero mais de você, Espírito Santo. Eu quero tudo do Senhor. Eu aceito o tudo do Senhor. Tenho orgulho de estar associado com o Senhor, Espírito Santo. Tenho orgulho de estar associado com o seu avivamento, com os líderes do seu avivamento, que são perseguidos. Eu não tenho vergonha. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Você pode tirar um momento agora, todos vocês, fechem os olhos.
É só você e Deus neste momento. Só você e Jesus. Desligue tudo, menos você e Jesus. E alguns de vocês, eu sei, estão sendo confrontados. Existem partes do Espírito Santo que você teve vergonha. Existem partes do Espírito Santo que você ainda não recebeu. Converse com Deus agora e se renda. Diga para Ele. Diga, eu te recebo, eu não tenho vergonha dessa parte do Senhor. Do seu próprio coração, fale com Deus agora. Obrigada, Jesus. E convide o Espírito Santo para fazer a vontade total dele agora mesmo. Alguns de vocês precisam de liberdade. Convide ele para te libertar. Diga, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me liberte. Eu não me importo com o que pareça. Quando você faz isso, ele vem e te liberta. Obrigada, Jesus. Se há alguém que nunca recebeu o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo, se você nunca recebeu isso, se você puder vir ao altar agora, e todos aqui, se você ora no Espírito, ore agora. Todos vocês aqui que nunca receberam isso, e todos vocês online, vocês vão receber o fogo do Espírito Santo agora. Deus vai te batizar com fogo agora. Apenas adore a Deus. E enquanto você adora, permita que Ele tome conta de todo o seu ser. Ele vai te tomar por completo. O Espírito dele virá sobre você, vai te dominar até mesmo a sua língua, à medida que você permitir. Eu libero o fogo do Espírito Santo sobre você agora. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o fogo do Espírito Santo agora. Receba o fogo do Espírito Santo agora. Receba. Que o fogo do Espírito Santo te encha. Seja batizado. Receba o fogo do Espírito Santo agora. Receba o fogo do Espírito Santo agora. Seja livre e receba o fogo do Espírito Santo. Eu te batizo no fogo do Espírito Santo agora. Receba o fogo do Espírito Santo agora. Receba o fogo. Receba o fogo do Espírito Santo. Receba o fogo do Espírito Santo agora. Receba. Receba. Receba o fogo do Espírito Santo. Eu te batizo agora. Seja batizado com fogo agora. Receba o fogo do Espírito Santo agora. Receba. Receba agora. Receba o fogo do Espírito Santo. Receba. Receba. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Seja batizado em fogo agora. Seja batizado em fogo agora. Receba o fogo do Espírito Santo. Receba, 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 receba. Aleluia. Você tem o fogo. Você tem o fogo, receba. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Receba o fogo do Espírito Santo. Receba. Receba. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Receba o fogo do Espírito Santo. Aleluia! 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 Receba o fogo do Espírito Santo agora. Receba o fogo do Espírito Santo agora. O Espírito Santo está aqui, aleluia! Aleluia! Nós te amamos, Espírito Santo! Nós te amamos, Espírito Santo! Nós te amamos, Espírito Santo!
Eu libero o fogo do Espírito Santo sobre todos vocês. Recebam mais do fogo dele agora. Receba mais fogo. Fogo. Para qualquer um que perdeu o dom de línguas, que ele seja restaurado e reacendido em você agora.